Nesta aula, nós vamos iniciar o estudo de gráficos de funções modulares. Inicialmente, nós vamos definir uma função modular. Então, uma função modular, ela é definida pela função módulo de x, onde esta função módulo de x será x, se x for maior ou igual a zero. E se x for menor do que zero, como esta função modular sempre será positiva, então no caso em que o x for menor do que zero, nós iremos pegar este x e multiplicar por menos 1. Desta forma ficando positiva. Aqui nós temos o gráfico da função modular. Se x é um número maior ou igual a zero, a função modular vai ser a própria função identidade, então f de x será a própria função x, que é esta reta saindo da origem e indo para mais infinito. E no caso em que x for menor do que zero, a função ela vai assumir o valor menos x, né? De onde nós temos então esta reta aqui vindo para menos infinito. Então, nesta aula, nós vamos estudar os gráficos que sofrem algumas translações. Lembrando que translações são deslocamentos do gráfico. Então, este deslocamento ele poderá ser vertical, horizontal e vertical ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Só que nesta aula, nós iremos abranger os dois primeiros casos, que é o caso da translação vertical e da translação horizontal. Então, nós começamos aqui com uma translação vertical. A translação vertical, como o próprio nome diz, esse deslocamento do gráfico será no sentido vertical. Então, a translação vertical, se nós olharmos aqui para esta equação, módulo de x mais a translação vertical ela ocorre fora do módulo. Então, aqui nós estamos somando esta quantia aqui, mais a, fora do módulo de x. Então, neste caso, a translação será uma translação vertical. Essa translação vertical, ela poderá ocorrer para cima, né? Então, no sentido vertical para cima, ou no sentido vertical para baixo, que será o segundo caso que nós iremos estudar. Então, aqui nós estamos considerando A uma constante positiva, e nós estamos pegando a função módulo de x e somando A. Então, neste caso, a translação é uma translação vertical, então fora do módulo, e o nosso gráfico ele vai transladar a unidades no sentido vertical de baixo para cima. Então, a função modular que nós vimos que tem o gráfico no formato de um V, partindo aqui da origem, no caso em que nós tivermos uma translação no sentido vertical somando a unidades, este gráfico ele vai transladar, ou seja, ele vai deslocar a unidades para cima. Então, aqui no exemplo 1, nós temos módulo de x mais 3. Então, nós vamos deslocar 3 unidades no sentido vertical para cima. Então, aqui o gráfico, ao invés de partir da origem, ele vai partir já do y igual a 3. Né? Então, o vértice desta função estará no 3 e não mais na origem. Aqui nós só abrimos esta função, lembrando lá então, que se a função f de x é igual a módulo de x, então, por definição, a função modular é definida como x, isso para x maior ou igual a zero, e no caso em que x é menor do que zero, para que a função modular continue positiva, nós pegaremos esse x aqui e multiplicaremos por menos 1. Aqui nós só aplicamos essa definição. Então, aqui, se o x for maior ou igual a zero, essa função vai assumir
o valor x mais 3, e no caso em que o x for negativo, usando a definição de função modular, módulo de x será menos x, então ficará menos x mais 3 unidades. Né? No próximo caso, de translação vertical, aqui nós teremos uma translação vertical para baixo. Por que que isso ocorre? Porque aqui nós estamos também considerando o A como sendo uma constante positiva, só que neste caso nós estamos, ao invés de somando A unidades, nós estamos retirando A unidades. Então, como essa translação, ou seja, esse deslocamento está ocorrendo fora do módulo, então, novamente, nós teremos uma translação vertical, só que aqui para baixo por conta deste sinal negativo. Então, aqui no exemplo, módulo de x menos 3. Então, novamente, usando a definição de função modular, se o x for maior ou igual a zero, o módulo de x será o próprio x, então ficará x menos 3. E se o x for um número negativo, a função modular módulo de x será menos x, de onde nós teremos menos x menos 3. Aqui não é necessário, né, nós atribuirmos valores para x para encontrarmos f de x, justamente porque nós sabemos que como nós retiramos 3 unidades aqui fora do módulo, essa translação será no sentido vertical. Por conta deste sinal de menos, nós vamos deslocar o gráfico que estava centrado na origem 3 unidades para baixo. Então, aqui o vértice está no ponto menos 3, y igual a menos 3. No caso da translação horizontal, esta translação, ou seja, esse deslocamento, ele ocorrerá dentro do módulo da função. Então, na translação vertical, nós verificamos que essa translação era fora do módulo. Aqui, essa translação é dentro do módulo. Então, aqui nós somamos A unidades dentro da própria função modular. Neste caso, nós teremos uma translação horizontal, e aqui, novamente, nós estamos considerando A como sendo uma constante positiva. Então, aqui nós estamos somando A unidades, e neste caso, a translação será horizontal para a esquerda. Tá? Então, aqui, quando nós somamos A unidades, considerando aqui o A positivo, uma constante positiva, nós teremos uma translação na horizontal para a esquerda. Então, quando nós temos aqui um exemplo, f de x igual a módulo de x mais 1, então nós saberemos de antemão que essa translação está ocorrendo na horizontal. Como aqui é uma unidade, então este gráfico, ao invés de estar partindo da origem, estará transladado, ou seja, deslocado uma unidade para a esquerda. Então, o bico deste gráfico estará no ponto x igual a menos 1. Aqui nós só aplicamos novamente a definição de função modular. Então, se nós temos que a função modular é definida como sendo módulo de x, sendo que ela será igual a x se x for maior ou igual a zero e menos x se x for menor que zero, então, uma vez que você tiver aqui uma unidade somada com x dentro do módulo, então, esta função será igual ao próprio x mais 1, quando x mais 1 for maior ou igual a zero, e será x mais 1 multiplicado por menos 1, aqui, ó, pela definição. Então, é o que está dentro do módulo multiplicado por menos 1, o que está dentro do módulo é x mais 1. Então, nós multiplicamos por menos 1, no caso em que x mais 1 for menor do que zero. Então, ficará x mais 1, se x, esse 1 positivo vai para o outro lado, menos 1, então ficará x maior ou igual a menos 1, e menos x menos 1, quando nós aplicamos aqui a propriedade distributiva, se x for menor do que menos 1. Então, aqui nós teremos o gráfico transladado uma unidade no sentido horizontal
para a esquerda. Então, ele partirá aqui do ponto x igual a menos 1. Isto ocorre, existe uma observação a ser feita, que isto ocorre quando a constante que está multiplicando x aqui foi igual a 1. Isto para o caso de translação horizontal. Então, se essa constante é igual a 1, nós iremos transladar a unidades, no caso aqui for positivo, a unidades para a esquerda. Agora, suponha que a constante que está multiplicando x não seja igual a 1. Se não for igual a 1, essa translação não será mais aqui, no caso, de uma unidade. Então, aqui nós somamos uma unidade. Então, a translação aqui não será de uma unidade para a esquerda. Será feita da seguinte forma. Nós verificamos que aqui a constante que está multiplicando x é diferente de 1. Então, essa translação será feita da forma 1 sobre a constante que está multiplicando x, que no caso aqui é 5. Então, 1 dividido por 5 é 0,2. Então, aqui neste caso, nós temos uma translação na horizontal, porque está ocorrendo dentro do módulo, e ela será de 0,2 unidades para a esquerda, já que o sinal aqui é positivo e aqui a constante que está multiplicando x é diferente de 1, então nós vamos transladar esta unidade aqui dividido por esta constante que está multiplicando x. Então, 1 dividido por 5, 0,2. Então, o bico do gráfico da função modular, que parte da origem, no caso da função módulo de x, ela vai partir agora do ponto x igual a menos 0,2, porque nós caminhamos 0,2 unidades para a esquerda. Tá ok? Aqui, o segundo caso da translação horizontal, nós teremos aqui, então, no lugar do mais, este sinal de menos. Então, aqui também o A está sendo considerado como sendo uma constante positiva. E aqui nós estamos transladando horizontalmente a unidades para a direita, por conta deste sinal negativo. Então, se nós tivermos aqui a função módulo de x menos 5, aqui a constante que está multiplicando x é 1, então nós vamos transladar justamente esta unidade aqui, né, que é 5. Então, nós vamos transladar 5 unidades, só que agora não será mais para a esquerda, por conta deste sinal negativo. Então, nós vamos transladar 5 unidades para a direita. Então, aqui o vértice do gráfico ficará no ponto x igual a 5. Eu espero que tenha ficado bem clara esta aula e até a próxima.